nós necessariamente precisamos investigar alguns métodos para se atingir o convencimento. E desse modo nós podemos falar em alguns tipos de argumento. Os tipos de argumento, na verdade, são uma tentativa de categorizar diversas formas diferentes de se atingir o convencimento do leitor. Por exemplo, um tipo de argumento é o argumento da quantidade. Quando nós falamos do argumento da quantidade, nós estamos tentando convencer a pessoa que nos ouve de que quanto mais alguma coisa, provavelmente isso tem mais valor do que aquilo que ocorre em menor quantidade. Isso não precisa, você não precisa ir muito longe, né? Nós estamos tão intrinsecamente ligados ao argumento de quantidade que você não precisa ter dúvidas de que, por exemplo, mais dinheiro é melhor do que menos dinheiro, tá certo? Ou, se você não quiser alguma coisa tão capitalista assim, pense em felicidade, né? Mais felicidade é melhor do que menos felicidade. O argumento da quantidade ele pode ser usado de maneira um pouco mais prática, né? Se você estiver discutindo, por exemplo, geração de energia elétrica. E é claro que a construção de novas usinas vai gerar mais oferta de energia. E por isso, portanto, seria importante construir essas usinas. Esse é um argumento de quantidade. Tá legal? Agora, você poderia pensar também num argumento de consenso. O argumento de consenso, na verdade, vai apelar para aquilo que você já compartilha com o seu leitor. Você vai lembrar o seu leitor de que alguma coisa que existe na realidade e na qual ele acredita, obviamente tem que ser levada em consideração. Embora pareça absurdo, né, a gente ter que explicar ou evidenciar para as pessoas que a igualdade é importante em uma democracia. Se você usar um argumento, por exemplo, falando de marginalização social, você pode trazer um argumento de consenso mostrando que em uma democracia deve haver igualdade, portanto a marginalização deve ser combatida. Você poderia falar também de um argumento de provas concretas. Quando você fala de provas concretas, você está apelando à própria realidade. Ou seja, você deve ter fatos históricos ou mesmo dados estatísticos que ilustram o que você pretende provar. Então, se você diz que determinada porcentagem de pessoas é deixada de fora da universidade devido à sua condição social, você talvez tenha um bom argumento para defender as cotas como um meio de ingresso à universidade. Além desses tipos, você pode também falar de um argumento de autoridade, que é muito comum. Você vai recorrer, então, à opinião de um especialista ou de uma autoridade para mostrar que não é você apenas que defende aquele ponto de vista. Existem vozes mais autorizadas do que a sua que podem também concordar com o que você defende. Há também os argumentos que se baseiam em relações lógicas. O que são relações lógicas? Relações lógicas são aquelas que inerentemente são próprias do nosso pensamento, estão inerentes ao nosso pensamento, nós não conseguimos negá-las. A mais conhecida, talvez, né, seja evitar a contradição. Se você mostra, por exemplo, que determinado grupo de pessoas durante algum tempo defendeu um ideal e depois, um pouco mais para frente, passou a defender um ideal contrário, você mostra que esse grupo não é confiável, porque existe uma contradição entre as relações que foram estabelecidas em um e outro momento, e isso faz, obviamente, com que você destaque o seu ponto de vista. E, finalmente,
você tem um argumento de competência linguística. Veja que nós estamos aqui falando de alguns tipos de argumento, tá? Não são todos os argumentos conhecidos. Existem inúmeros argumentos diferentes. Nós estamos pegando aqui apenas uma amostragem para discutir. Quando você usa o argumento de competência linguística, você está recorrendo à própria linguagem para reafirmar um ponto de vista. Isso faz com que o seu texto seja mais confiável. E um texto mais confiável, obviamente, consegue convencer melhor os seus leitores. Tá legal?